Videoaula 16. História. Diferentes povos, diferentes mitos. Primeira parte. Este conteúdo, diferentes povos, diferentes mitos, eu vou dividir a aula em partes. Então, essa é a nossa primeira parte, depois teremos a segunda e terceira parte com este mesmo conteúdo. Então, nós vamos analisar povos diferentes em cada parte dessa aula. Combinado? Olá, alunos! Como vão vocês? Preparem estes materiais para a aula, né? Caso vocês tenham um globo em casa, se vocês tiverem um mapa mundi, né? Esteja com ele próximo também para poder acompanhar a aula. Um caderno para anotar, fazer as anotações, um bloquinho também. Depois, se vocês quiserem aprofundar em livros de história, também vocês podem usar este material. Vamos lá? Regras e objetivos da aula. Esta aula aborda os mitos de origem do mundo e dos seres humanos de alguns povos, como os Kamaiurá, os Olmecas, os Iorubás e também os chineses, os gregos e romanos da antiguidade. Com isso, espero que vocês reconheçam a diversidade cultural e o respeito às diferenças sociais, culturais e históricas, identificando o papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos. Este tema da aula de hoje também contribui para que vocês valorizem as tradições orais e a preservação da memória. Então, hoje nós vamos ver sobre a história dos povos Kamaiurá. Na outra aula eu vou falar sobre os Olmecas e Iorubás e depois sobre os chineses, os gregos e romanos. Então, este conteúdo será dividido em 3 partes, como eu já disse no início da aula. Lição de hoje, vamos lá? Conceitos e definições. Diferentes povos, diferentes mitos. Há milhares de anos, diversos povos em diferentes épocas vêm buscando respostas sobre a origem do mundo e dos seres humanos. Ao longo do tempo, surgiram diferentes explicações para a nossa origem. Muitas delas são repletas de seres imaginários e de acontecimentos fantásticos. Essas explicações nos ajudam a compreender as características da cultura dos povos que a desenvolveram. Então, cada povo vai contar a origem do mundo, né, do seu modo, do seu ponto de vista, cada religião também. Aqui, historicamente, nós vamos abordar alguns povos e como eles definem a origem do mundo. Aconselho vocês, estamos em pandemia, o museu está fechado, mas quando tudo passar, visitem o espaço Tim do Conhecimento, que fica na Praça da Liberdade. É um espaço aberto, você não paga nada para entrar, e lá tem um andar onde são retratados 5 explicações sobre a origem do mundo. Muito interessante, vocês vão gostar não só do museu em si, mas especificamente dessa parte onde cada povo retrata a origem do mundo. Se vocês tiverem oportunidade, assim que o museu estiver aberto, visitem, fica na Praça da Liberdade, é o Espaço Tim do Conhecimento. Não deixem de visitar para aprofundarem no assunto. Observe no mapa a localização de alguns dos povos que criaram as explicações que vamos conhecer nesta aula. Observem que este mapa, os continentes, né, que são apresentados aqui, são da época atual. Na época antiga não era dividido, não recebia esses nomes. Então, nós temos aqui a América, temos a África, a Ásia, a Oceania. Então, preste atenção aqui, que olha, aqui bem na América, que onde está de verde, tinham os Olmecas, né? Há cerca de 3.200 anos atrás. Logo abaixo, aqui, ó, pegando o centro do Brasil, tem, né, os Kamaiurá, mais de 150 anos atrás. Agora, vindo aqui para cima, ó, acima
Aqui bem na Europa, propriamente dita aqui, né, na Itália, tem os gregos, né, bem próximo aqui nas ilhas gregas, perto da Itália, nós temos os gregos antigos, cerca de 2.700 anos atrás. Na África, né, onde falo que é o berço da humanidade, tem os Iorubá, cerca de 800 anos atrás. Olha só aqui na Ásia onde está a rosa, tem os chineses antigos, cerca de 2.200 anos atrás. Então, alguns povos antigos, entre 3.200 anos a 150 anos atrás. Este material, este mapa, vocês vão poder observá-lo melhor quando receberem o livro didático de geografia. Aí vocês vão poder acompanhar melhor isso aqui e ver, né, quem não tiver o mapa mundi ou o globo. Então, os continentes aqui se apresentam como está atualmente. Na época, não era dividido desta forma. Mitos sobre a origem do mundo. Então, o que é mito? Primeira coisa, mito é uma narração de caráter fantástico com personagens sobrenaturais e heróicas, que explica fatos da realidade e fenômenos naturais. Então, são histórias fantásticas que os povos passam a contar. Então, aquilo vira um mito e fazendo parte da história, né? E explica sempre fatos da realidade com fenômenos naturais. Então, vamos ver como teriam surgido o mundo e os seres humanos? Há inúmeras respostas para essa pergunta. Grande parte delas explica nossa origem como histórias cheias de fantasia e de elementos sobrenaturais, cada uma de acordo com a realidade e a cultura do povo que a criou. Essas histórias constituem o conjunto de mitos, que eu disse para vocês que é mitos, é a narração de caráter fantástico, né? Com personagens sobrenaturais e heróicas, que explica fatos da realidade e fenômenos naturais. Então, sempre os personagens são fantásticos nessa narração desse mito. De, cada uma de, essa história constitui o conjunto de mitos desses povos, isto é, a mitologia, né, a história de cada um deles. Esses mitos são transmitidos de geração a geração e em muitos povos são contados apenas oralmente. Por isso, é comum que um mesmo mito tenha diferentes versões. Ele pode ser alterado cada vez que é recontado, dependendo do entendimento de quem o está contando. Vocês já ouviram aquela frase, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então é isso que acontece. De repente, o narrador do início do século conta, do século XVIII, conta a história de um jeito. Já no século XIX, XX, essa história já sofreu mudança. Então, vai passando de geração para geração e cada geração vai acrescentando ou tirando algo dessas histórias. Então, como diz o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Existem poucos registros escritos dessas narrativas. Isso também é um fator que contribui para que as histórias se modifiquem ao longo do tempo. Se não tem registro, se não tem livro, não tem como provar. Então, é oralmente, os antepassados contando. Atualmente, as mitologias são consideradas patrimônios imateriais dos povos que as criaram. O que seriam os patrimônios imateriais? É um bem cultural transmitido de geração a geração, que pode ser conhecimento de uma técnica, modo de fazer um objeto, uma festa popular, forma de expressão. Que expressão é esta? A linguagem, a dança, a pintura corporal, jogo, brincadeira, entre outros. Esse daí é o patrimônio imaterial. Sabará é rico nesse tipo de patrimônio imaterial. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos uma foto, olha só. Os mitos geralmente são contados pelas pessoas mais velhas. Olha só, diversas pessoas assentadas, entre essas muitas crianças e alguns adultos. Então, tem uma pessoa com mais idade nesse grupo contando a história. O costume de formar roda para ouvir e contar história está presente em muitos povos.
Na foto, essa atividade de contação de histórias em comunidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, 2015, né? É muito bom. Normalmente as pessoas do interior ainda fazem isso em volta de fogueira, em volta de um fogão a lenha, né? Então, é um modo de contar histórias, histórias do passado, muitas vezes histórias da família. Agora nós vamos ver a origem dos Camaiurá. Como que surgiu este povo? Vamos ver? Nas mitologias de muitos povos, é comum que a origem do mundo e dos seres humanos seja atribuída à ação de um herói. Geralmente, esse herói é considerado o antepassado de todos que fazem parte daquele povo. Nessas narrativas, os atos desse herói resultariam na criação da humanidade e no acesso dos seres humanos a conhecimentos importantes para a sobrevivência, como o domínio do fogo, a domesticação de plantas e de animais e a invenção de utensílios. Para os Camaiurá, povo indígena que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, esse herói chama-se Mavutisinim. Então, este herói, este mito para esse povo indígena, para os Camaiurá, né? Eles têm esse mito, é o Mavutisinim. Vamos ver quem são os Camaiurá? Então, aqui tem as fotos, né, desse povo Camaiurá que vive, né, desse mito, que vive no Mato Grosso, né, desse povo indígena, cujos mitos para eles, né, eles contam a história do mito, que é quem? O Mavutisinim, que nós vamos ver a história dele. Então, estou retratando aqui para vocês o povo. Conheça parte desse mito e herói chamado Mavutisinim. Dizem que tudo começou no início dos tempos, quando só existia Mavutisinim. Ele foi o primeiro homem e tinha o mundo todo só para ele. Porém, não tinha esposa nem filhos, nem família nenhuma. Um dia, sentindo-se cansado de viver sozinho, Mavutisinim desejou ter companhia. Então, foi até uma lagoa, pegou uma concha e a transformou em mulher. Os dois viveram juntos até que nasceu o primeiro filho. Acredita-se que o filho de Mavutisinim é antepassado dos Camaiurá. Eles são descendentes dos netos deles. Olha só, então eles acreditam que são descendentes dos netos de Mavutisinim. Então, é a origem para eles, né? Do mundo, a origem, como tudo começou, como começou a formar a aldeia dos Camaiurá. Agora, vocês também assistirão um vídeo complementar. Este vídeo, né, o crédito do vídeo vai para o Messias Oliveiras. Então, como sempre eu peço, deem uma pausa na nossa aula e apertem um link aqui do YouTube para ver como que o Messias Oliveira também conta, né, a história de Mavutisinim com ilustrações melhores. Então, deem uma pausa na nossa aula, assista o vídeo, depois deem outra pausa e continuem a assistir a nossa videoaula. Vamos lá? Resumo da aula de hoje. Na lição 1, nós vimos diferentes povos, diferentes mitos. Na revisão da lição 2, nós vimos mitos sobre a origem do mundo. Na revisão da lição 3, nós vimos a origem dos Camaiurá. Gostaram da mitologia, né? Do mito da história dos Camaiurá? Vocês poderão aprofundar pesquisando também sobre essa tribo que vive no Mato Grosso. Obrigado pela participação. Até a segunda parte. Então, nós vimos aqui a primeira parte. Vamos ter a segunda e terceira parte contando sobre outros povos. A respeito desta primeira parte, esse estudo e atividade será aprofundado assim que vocês receberem o livro didático, onde terão atividades que deverão ser feitas quando eu marcar para vocês. Então, vamos, né?
aguardar para a nossa segunda parte para a próxima semana. Fiquem com Deus.